Mas enfim, me perdoem pela simplicidade do vídeo, tá? Dessa live aqui, do corte também que eu vou fazer para vocês. Mas realmente é importante soltar essa notícia o mais rápido possível para que vocês saibam, através do Hora do Piloto, que tem acontecido, o assunto do momento sobre o Pietro Fittipaldi indo ou não para a Haas. E infelizmente a notícia que nós temos é justamente essa que está na tela para vocês agora. Como a gente pôde perceber, esse é o Twitter da Haas F1 Team, e eles falando, bem-vindo de volta, K-Mag, que é Kevin Magnussen, que vai ser parceiro de equipe de Mick Schumacher em 2022. Tá aí a foto, né, dele, inclusive uma foto que ele tá com um macacão da época que ele corria na Haas em si. Colocaram exatamente a mesma foto, ainda não tiraram, obviamente, uma foto nova para o Kevin Magnussen. Ou seja, confirmado, Kevin Magnussen estará sim ao lado de Mick Schumacher nesse ano de 2022. Eu tenho que admitir que ele não era um dos pilotos que eu achava possível voltar à Fórmula 1. Eu acreditava, na verdade, que iriam entrar ou Antonio Giovinazzi ou Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen, eu vi algumas notícias falando sobre a possibilidade dele entrar na Haas nesse ano de 2022, mas para ser bem sincero, eu acreditava que não era isso que iria acontecer nesse ano, que quem tinha realmente a chance de entrar no lugar do Pietro Fittipaldi, ou melhor dizendo, no lugar do Nikita Mazepin, seriam sim Nico Hülkenberg ou então Antonio Giovinazzi. Mas como nós pudemos perceber, através desse tweet da Haas, que saiu agora há pouco, gente, saiu poucos minutos atrás, acredito que 10, 20 minutos atrás que saiu esse tweet. A Haas inclusive postou alguns vídeos aqui também do Kevin Magnussen. Aqui, ela postou faz pouquíssimo tempo, 25 minutos, tá? Ela postou alguns vídeos também mostrando o retorno dele e tudo mais, que eu também vou colocar aí na tela para vocês verem. Tá aí o vídeo que ela colocou no Twitter do retorno dele à Fórmula 1, nos mostrando mesmo que ele tá retornando e, obviamente, em homenagem a ele aí como piloto. A gente pode perceber que foi até um vídeo postado no TikTok da Haas. A Haas tem sim uma conta aí no TikTok e esse foi o vídeo postado por ela pelo retorno aí do Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, esse que pilotou ao lado, inclusive, do próprio Romain Grosjean e que pilotou também ao lado do Pietro Fittipaldi lá no ano de 2020. E o Pietro Fittipaldi, na verdade, teve a oportunidade de mostrar que ele era superior em pilotagem naquele ano específico. Tanto no GP do Sakir, quanto no GP de Abu Dhabi. No GP de Abu Dhabi, inclusive, o Pietro conseguiu andar praticamente no final da corrida inteira à frente do Magnussen, mas no finalzinho da corrida a Haas chamou o Pietro para trocar os pneus e ficou bem óbvio que não era simplesmente para que ele não terminasse à frente do Magnussen. Situação muito sem graça e apesar disso a gente tem sim alguns motivozinhos aí para comemorar. É claro que não dá para comemorar com todo vigor, né? Nesse momento, ainda mais sabendo que o Pietro Fittipaldi não conseguiu essa entrada ali na equipe. Mas, por exemplo, ele vai fazer a pré-temporada que começa amanhã. Aparentemente, a Haas não terá a oportunidade de fazer os treinos da manhã da pré-temporada de amanhã, por conta de atrasos, né, levando os equipamentos lá para o Bahrein e tudo mais. Mas como a gente pode perceber, e existe sim um motivo para comemorar, o Pietro Fittipaldi está utilizando ali no macacão o patrocínio do Banco do Brasil. Olha que legal. Então, pelo menos isso, aparentemente ele conseguiu. Muitas pessoas têm falado que existe a chance dele estar utilizando esse patrocínio, principalmente em homenagem ao Banco do Brasil, que também patrocinou seu irmão, Enzo Fittipaldi, mas na categoria de base, né, a Fórmula 2. Mas independente do que seja,
é importante analisar e perceber e realmente até parabenizar o Pietro Fittipaldi pela conquista desse patrocinador, que é muito importante, mas que infelizmente não foi suficiente para que ele pudesse entrar à Fórmula 1. Outro patrocinador também que ele mostrou em um dos vídeos do seu Instagram também foi a Claro. Ele postou exatamente esse vídeo que vocês estão vendo na tela, ele fazendo o sit fit ali no carro da Haas. A gente pode perceber, quem filmou inclusive foi o próprio Enzo Fittipaldi, ele comentou ali, esse cameraman é muito bom, com certeza foi ele que filmou. E a gente percebe um outro patrocinador muito importante. Ó, bem aqui a gente pode perceber Claro Gaming no capacete do Pietro Fittipaldi, que também é um patrocinador muito importante, é um patrocinador, uma empresa que poderia sim fazer toda a diferença, mas que infelizmente não fez a diferença para que ele pudesse entrar à Fórmula 1. São alguns motivos para comemorar. Nós pelo menos veremos o piloto amanhã, no início dos testes pré-temporada, ou então depois de amanhã, mas não veremos no decorrer dessa temporada da Fórmula 1. Eu vou até colocar aqui o macacão, né, do Enzo Fittipaldi, que é o irmão do Pietro, para vocês perceberem a diferença aí no tamanho dos patrocínios e o motivo pelo qual talvez o próprio Pietro Fittipaldi tenha colocado o Banco do Brasil ali no macacão em homenagem, porque ele realmente ajudou muito o seu irmão na entrada ali para a Fórmula 2, no caminho, né, da Fórmula 1. Vou colocar aqui esse que eu vou colocar na tela agora, é justamente o macacão do Enzo Fittipaldi. Tá aí o macacão dele, como nós podemos ver, é sim muito maior, né, do que do Pietro. Aqui também tem no capacete dele, em diversos lugares, escrito Banco do Brasil, Claro também, e no macacão também, Banco do Brasil, mostrando que sim, eles têm um contato com essa empresa que é muito importante, principalmente para o Enzo Fittipaldi. Mas é basicamente essa notícia. Infelizmente, nós não teremos piloto brasileiro nesse ano da Fórmula 1. Mas não vamos desanimar, vamos continuar torcendo para o Pietro Fittipaldi. Em algum momento é possível que ele conquiste um lugar na Fórmula 1, mas infelizmente não foi dessa vez. E o que eu, Lucas, tenho para falar é que eu fico indignado, fico muito triste com essa situação. O automobilismo, que já foi um esporte extremamente valorizado no Brasil por diversas empresas, entre elas um exemplo é o Banco Nacional, que patrocinava Ayrton Senna, hoje em dia já não é tão valorizado assim e não dá oportunidade dos nossos esportistas, que muitas vezes são exemplo no mundo todo, de iniciar no esporte. Enquanto nós temos um Nikita Mazepin, um Lance Stroll, um Nicolas Latifi ou talvez até mesmo o próprio Kevin Magnussen entrando na Fórmula 1 com relativa facilidade, nós temos um Pietro Fittipaldi, que é um exemplo de pilotagem, um exemplo de piloto, ficando de fora por falta de patrocínio, por falta de financiamento. Isso é lamentável e o que eu espero é que as empresas, num futuro próximo, possam valorizar mais esse esporte, que inclusive é muito importante para o nosso país até hoje. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é o principal país em números de visualizações de espectadores no mundo inteiro, na Fórmula 1 especificamente. Ou seja, o Brasil é a referência da Fórmula 1 em números de espectadores, mas aparentemente as empresas aí mesmo do Brasil não valorizam tanto essa situação. E as empresas ao redor do mundo também não. O que é lamentável, muito triste isso. E assim nós ficamos mais um ano sem um piloto brasileiro na Fórmula 1. Não vamos deixar de torcer para que ele consiga a vaga em algum momento, Pietro Fittipaldi, mas com o que acontece hoje, o que aconteceu no início desse ano, a grande chance que ele tinha de acabar entrando na Fórmula 1, a gente percebe quão longe nós estamos da entrada de um brasileiro na categoria. Lamentável, mas essa é a verdade. Muito triste. Mas se você gostou desse corte do Hora do Piloto, um corte muito triste, lamentável,
não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. E outra, se você gosta de assistir as corridas ao vivo, por exemplo, corridas de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, você precisa ter o F1 TV Pro, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também na descrição da live que eu estou fazendo agora. Através do F1 TV Pro você pode assistir ao vivo Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, tanto os treinos quanto qualificações e as corridas, além de assistir as corridas anteriores, as corridas que já passaram das 3 categorias. É um aplicativo importantíssimo e dessa forma você consegue acompanhar os brasileiros que estão nas categorias de base da Fórmula 1 e torcer cada vez mais pelo nosso país. Mas claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!